E aí, pessoal? Bom, sejam muito bem-vindos então ao nosso módulo de análise sintática. Vamos começar a trabalhar então aqui a parte de análise sintática interna a partir de predicação verbal, a partir da classificação dos verbos justamente quanto à sua predicação verbal, se estamos diante de um verbo intransitivo, de um verbo transitivo direto, de um verbo transitivo indireto, de um VTDI. Marques, pelo amor de Deus, eu não lembro dessas coisas, o que é VI, o que é VL, calma, a gente vai por etapas, a gente vai por partes justamente para que você tenha um entendimento, para que você não saia decorando, tal verbo é um verbo transitivo direto, eu decorei que o comprar é um VTD, pois é, aí tu decora que o comprar é um VTD e dentro de um determinado contexto ele passa a ser um VTDI, quando eu falo, por exemplo, comprei uma boneca à minha filha, eu tenho aqui dois complementos, então eu tenho dupla transitividade, na verdade eu tenho uma bitransitividade, tá? Então toma cuidado, não sai classificando na tua cabeça a partir de relações no sentido de listas. Eu fiz uma lista de verbos transitivos diretos, eu fiz uma lista de verbos intransitivos. Pessoal, vamos entender que fica muito mais fácil e fica muito melhor. Bom, antes da gente entrar na parte de análise sintática clássica, digamos assim, aquelas funções sintáticas, classificar o meu sujeito, o meu predicado, daqui a pouco, até porque o predicado tem tudo a ver com isso aqui que a gente vai começar a trabalhar hoje, mas vamos por partes, e o meu adjunto adnominal, adjunto adverbial, esquece isso agora. Vamos por partes, tá? Sem pressa, para que você possa entender isso aqui e não tão somente decorar. Vamos lá então? Beleza. Pessoal, estamos falando de uma coisa chamada predicação verbal. A gente vai começar a análise sintática justamente a partir disso. Só que antes de eu entrar nessa parte de predicação verbal, cabe a gente entender um pouquinho o que é a análise sintática. Bom, você já deve ter estudado o nosso módulo de morfologia. Se você não estudou o nosso módulo de morfologia, fica aqui o convite. Se você faz parte do nosso curso completo, você já deve ter estudado também essa parte de morfologia. Daqui a pouco pode ter pulado. Marques, eu gosto mais da parte de análise sintática. Tudo bem, mas não esquece, a parte de morfologia ela é muito importante porque ela serve de base para isso aqui. A parte de morfologia é aquela parte de classificação, né, das palavras, emprego das classes gramaticais, substantivo, artigo, numeral, etc, tá? Que vai, de uma certa forma, se encaixar aqui. Mas vamos lá. A análise sintática, pessoal, agora, ela trabalha com a seguinte ideia. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ela vai trabalhar com isso aqui, ó. O objeto de estudo da análise sintática é uma coisa chamada oração. Mas o que é uma oração? A oração, pessoal, nada mais é que um enunciado linguístico, ou seja, uma frase com sentido. Esse sentido ele pode ser completo ou incompleto, tá? Esse enunciado linguístico, depois a gente vai perceber que ele pode ser completo ou incompleto. Só que tem um detalhe. Não é qualquer enunciado linguístico, porque se fosse assim, quando eu digo, por exemplo, fogo, seria uma oração, né? Por quê? Porque é um enunciado linguístico e tem sentido. Pois é, mas fogo não é uma oração. Por quê? Porque a oração, pessoal, tem como núcleo justamente isso aqui, ó, um verbo. Então, na verdade, o que é uma oração? A oração é o objeto de estudo da análise sintática. E a oração nada mais é que um enunciado linguístico, que tem como elemento nuclear um verbo. Na verdade, o que a gente vai analisar agora, nesse primeiro momento, falando de predicação verbal, é justamente a relação desse cara, do verbo, para com o seu sujeito. Aí é que tá. Na verdade, a brincadeira começa a partir daqui. A relação do meu verbo para com o meu sujeito. Se eu tenho um sujeito ativo, se eu tenho um sujeito passivo, porque, né, a partir disso também, o meu objeto, ele pode ser um objeto paciente, um objeto passivo. Então, tudo isso a gente vai analisar agora aos pouquinhos. Mas, primeira coisa, então, lembra, a análise sintática. Ela tem como objeto de estudo a oração. E a oração tem como elemento nuclear um verbo. Então não esquece, para ser uma oração, nós precisamos ter dentro daquela estrutura, dentro daquele enunciado linguístico, um verbo. Pô, Marques, eu decorei que oração. Vamos lá, pegar um exemplo qualquer. Oração subordinada adverbial condicional era aquela que era introduzida por um nexo condicional. Pois é, pessoal. A oração tem que ter verbo, não tem que ter conjunção obrigatoriamente. Então toma cuidado com esses conceitos que a gente aprende por aí. Fechou? Então, análise sintática, objeto de estudo, a oração. Oração tem como elemento nuclear o verbo. E a gente vai começar a analisar a relação justamente desse verbo para com o nosso sujeito. E aí, justamente disso, surge uma coisa chamada predicação verbal. A predicação verbal é justamente aquilo que vai me trazer os padrões frasais.
Por quê? Porque é aquela relação do meu verbo com os demais elementos dentro da minha oração. Então é a relação do meu verbo para com o sujeito, deixa eu sair aqui para que vocês possam copiar, relação do meu verbo para com o sujeito, relação do meu verbo, né, para com os seus objetos, ou por que não, se eu pensar em morfologia, daqui a pouco é a relação justamente do verbo com o quê? Com o substantivo, é a relação do verbo, né, tá, ali com um adjetivo. Enfim, é a relação do verbo com os demais elementos dentro da minha estrutura oracional. E a partir dessa relação do meu verbo para com os demais elementos, vai surgir uma coisa que nós chamamos de predicação verbal. Pô, Marques, então a predicação verbal é justamente essa relação do meu verbo para com os demais elementos. Exatamente. Tá? E daí daqui, depois a gente vai chegar lá naquelas nomenclaturas. Por enquanto não te preocupa. Ai, predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Não, calma. Primeiro vamos por partes. Depois a gente chega nessas nomenclaturas clássicas que caem em prova de vestibular, de concurso, qualquer prova de língua portuguesa. Tranquilo, pessoal? Até aqui sem problemas? Seguimos. Então, olha só, a predicação verbal ela vai trabalhar justamente então com a relação do verbo com os demais elementos. A partir dessa relação vão surgir alguns padrões frasais, que é o que tu conhece, de repente tu até decorou lá. Ah, é verdade, né, Marcos? Sujeito mais verbo intransitivo. Sujeito mais verbo transitivo direto mais objeto direto. Pois é, são justamente esses padrões que vão surgir dessa relação que a gente tem do nosso verbo para com os demais elementos, tá? Por enquanto esquece isso aqui, depois nós vamos pegar todos os padrões frasais, tá? Não te preocupa. Mas antes disso, eu queria trazer uma definição de duas palavras que são de extrema importância para que a gente possa entender isso aqui. Quais são as palavras? São justamente, tá? Aquilo que nós vamos chamar de verbos nocionais e verbos relacionais. Como dentro da análise sintática, né, o objeto de estudo é a nossa oração, e como dentro da oração o elemento nuclear é justamente o verbo, a gente tem que saber identificar se o nosso verbo ele é um verbo nocional ou um verbo que nós chamamos de não nocional, também chamado de verbo relacional. Marques, eu nunca ouvi falar dessas coisas. Ouviu sim, ouviu, só que de repente tu não está ligando o nome à pessoa. Por quê? Vamos lá, olha só, já ouviu falar em verbo intransitivo? Já? Pois é. Já ouviu falar em verbo transitivo direto? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Já ouviu falar em tudo isso? Pois é, então tu já ouviu falar em verbos nocionais. Porque esses são os verbos nocionais. Os verbos nocionais nada mais são do que aqueles verbos que indicam uma ação. Claro que aqui, pessoal, a gente resume, né? A gente fala, são os verbos que indicam ação. Mas na verdade pode ser ação, pode ser, por que não, né, uma atividade mental. Tá? Atividade física nem se fala, né, porque atividade física estaria ali na ideia de ação. Uma atividade mental pode ser, por que não, um fenômeno da natureza, um fenômeno natural. Aí você vai dizer, pô, Marques, é aquele que não tem sujeito. Tá. Na teoria são os verbos que não apresentam sujeito, né? Verbos que indicam o fenômeno da natureza no sentido denotativo. Toma cuidado, depois essa observação vai ser importante. Então percebe, olha só, aí tu vai dizer, pô, Marques, mas se não tem sujeito, tudo bem, não tem sujeito, mas o verbo está ali. Tranquilo? Então são verbos que indicam ação, que indicam fenômenos da natureza, atividades mentais. É isso que nós chamamos, pessoal, de verbos nocionais. Vamos lá, vamos pegar algum exemplo. Dirigir. Dirigir indica uma ação? Beleza, ele é um verbo nocional. O verbo fazer é um verbo nocional. O verbo pensar também, atividade mental, intelectual, é um verbo nocional. Tudo isso é verbo nocional. Tranquilo? Agora, olha só, se o meu verbo não indica ação, mas ele indica tão somente um estado. Como assim o estado? O estado do ser. Né, o estado do meu sujeito, o estado do ser, né, ao qual estamos nos referindo. Então eu estou trazendo a ele uma característica, um atributo, aí nós vamos chamar de verbos relacionais. E aí o verbo relacional mais utilizado da língua portuguesa, pessoal, deixa eu colocar aqui do ladinho para você. Opa! Aliás, olha só, vamos fazer uma brincadeirinha. Tá ali, é o verbo ser, né? Tá, claro que aqui eu estou utilizando como substantivo, né? Mas o verbo ser é o verbo relacional mais utilizado. Aliás, os demais, eles partem justamente do ser, os demais verbos relacionais.
O estar, o parecer, o permanecer, o continuar, o ficar, o andar, eles todos partem dessa mesma relação semântica. Olha que legal, né? Tá? Não é à toa que em algumas línguas, a gente pega, por exemplo, a língua inglesa, a gente não tem distinção do ser para o estar, é tudo a mesma coisa. Pega o verbo to be, por exemplo, né? Eu vou utilizar a mesma forma para o ser e para o estar. I am Daniel. Eu sou o Daniel. I am here. Eu estou aqui. Então percebe como é que eu vou, né, analisar se é o verbo ser ou estar a partir, né, do complemento, daquilo que vem junto, né? De um predicativo, tá? de um adjunto adverbial, então vai depender daquilo que vem junto do nosso verbo ser. Olha que legal, né? Tá? Isso no inglês. No português nós temos, né, outras palavras que surgiram justamente a partir desse valor semântico. Mas, Marques, olha só, esses verbos que você citou agora, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar, eu conheço por verbos de ligação, viu? Aí é que tá. Por isso que eu te falei, você já ouviu falar em verbo nocional e verbo não nocional ou verbo relacional, porque o verbo relacional nada mais é do que os famosos verbos de ligação, tá? Então os verbos de ligação vão aparecer aqui, justamente nos verbos relacionais. Por que será que eles chamam de verbos relacionais? Porque eles fazem justamente uma relação entre um atributo e o meu sujeito, tá? Mas enfim, então por enquanto, o que eu quero de você? Olha só, vamos lá, análise sintática tem como objeto de estudo o quê? A oração. A oração tem como elemento nuclear o quê? Um verbo. Então é um enunciado linguístico que tem como elemento nuclear um verbo. Esse verbo, ele pode ser um verbo nocional ou um verbo relacional. O verbo nocional nada mais é que o nosso verbo de ação, verbos intransitivos, transitivos, etc. O verbo relacional nada mais é do que o nosso verbo de ligação, aquele que liga um atributo ao nosso sujeito. Bom, pessoal, seguimos então aqui. Olha só, falamos no nosso primeiro vídeo daquela parte de verbos nocionais e verbos relacionais. Então vamos pegar aqui um exemplo para que a gente possa trabalhar na prática isso. Eu tenho aqui, ó, a garota fez o trabalho, tá? Perceba, quem é que fez o trabalho? A garota. A gente sabe que a garota é o nosso sujeito, por mais que ainda, né, não estejamos aqui trabalhando com análise sintática interna de sujeito, objeto direto, objeto indireto, mas nós sabemos que a garota é o ser que pratica a ação do verbo, portanto aqui é um sujeito e é um sujeito ativo. Tranquilo? Muito bem. Agora olha só, ela fez, né? Ela fez o quê? Ela fez o trabalho. Percebam que esse verbo aqui, ele me traz uma ideia de ação. Muito bem, tá? Quando o verbo me traz uma ideia de ação, nós vimos isso previamente, né? Tá? Nós chamamos isso aqui de verbo que nocional. Muito bem, o verbo nocional, o famoso verbo de ação. Todavia, pessoal, percebam, quando eu falo aquela mulher é a aluna, tá? Isso aqui, ó, o verbo, que é o verbo ser, e nós sabemos agora, ó, aquela mulher é o nosso sujeito. Muito bem. Tá? Ela está praticando a ação de ser aluna? O ser aluna é um atributo, é uma característica que eu trago a ela. Porque, por exemplo, se eu falasse aquela mulher é linda, aquela mulher é maravilhosa, aquela mulher é exuberante, fica muito evidente essa ideia de atributo, né? Percebam, pessoal, isso aqui não é uma ação, né? Então, a aluna não pode ser resultado de uma ação do verbo ser. Na verdade, a aluna, isso aqui é um atributo daquela mulher. Ela poderia ser linda, ela poderia ser exuberante, ela poderia ser maravilhosa, né? Então isso aqui é um atributo. Quando o meu verbo ele conecta o atributo ao meu sujeito, tá? A característica ao meu sujeito, que depois a gente vai ver que nós vamos chamar isso aqui de predicativo do sujeito, a esse verbo nós daremos o nome de verbo relacional. Relacional, também conhecido por verbo de ligação. Tranquilo, pessoal. Eu sei que esses conceitos são conceitos introdutórios, mas são conceitos de extrema importância. Por quê? Porque isso aqui vai te levar depois para a parte da predicação ali da frase, para o tipo de predicado. Se é um predicado verbal, nominal, verbo nominal, tá? Então nós precisamos justamente dessas relações, desses conceitos. Vamos lá, segundo exemplo, ó, meu irmão é querido. Olha que legal. Meu irmão é querido, meu irmão tá aqui, o sujeito, né, pessoal? Tá? Meu parceiro aqui no DM Linguagens, né, que já deve ter dado alguma aula para você também, né? As pessoas dizem que nós somos parecidos, eu não vejo muitas semelhanças, mas enfim, né, pessoal? Pô, se não, né? Vamos lá, meu irmão é querido, tá aqui, ó, o nosso verbo mais uma vez, simplesmente ligando esse atributo,
né, do sujeito ao sujeito. Ó. Então, o ser querido é um atributo do meu irmão. Não é à toa que nós temos aqui um verbo de ligação, um verbo relacional. Da mesma forma, eu poderia colocar aqui o estressado. Quando eu falo meu irmão é estressado, não é verdade, tá, pessoal? Só um exemplo. Mas meu irmão é estressado. Ó, estressado seria um atributo também do meu irmão, um atributo do meu sujeito. Então, nós temos aqui um verbo de ligação, um verbo relacional. Todavia, se eu tivesse agora, vamos pegar a frasezinha completa, ó, meu irmão chegou estressado. Vamos de novo? Quem é que chegou estressado? Meu irmão. Mais uma vez, o meu irmão é o sujeito. Vou sair aqui para que tu possas copiar, tá? Meu irmão é o sujeito. Muito bem, ele chegou estressado. E agora? Vamos lá, te pergunto, tá? Estressado, pessoal, aqui nós vimos que esse verbo aqui, ele era um verbo de ligação, né? Por quê? Porque ele estava ligando esse atributo ao irmão. Agora, olha para o verbo chegar, tá? Ele é um verbo de ligação? Ele é um verbo relacional? Não, não é. Ele é um verbo de ação. Por quê? Porque se tu chegas a algum lugar, é porque você saiu de um determinado lugar para ir para outro. Então, nós temos ali uma relação de ação. Então, percebe, se eu tenho um verbo de ação, eu tenho um verbo nocional. Eu não tenho um verbo relacional. E se eu não tenho verbo relacional, tu já sabe, o chegou aqui pode ser um verbo de ligação? Não. Toma cuidado, porque muita gente olha para isso aqui, né, e vê, né, eu tenho aqui estressado está ligado ao sujeito, o famoso predicativo do sujeito ali no verbo de ligação, e aí acha que esse chegou aqui também seria um verbo de ligação, tá, pessoal? Não, esse chegou não é um verbo de ligação, aqui ele é um verbo intransitivo, tá? E eu posso tão somente olhar para o verbo e lembrar que ele é um verbo nocional, tá? E por ele ser um verbo nocional e não um verbo relacional aqui, ele não pode, pessoal, não pode ser classificado como um verbo de ligação, tá? Então toma muito cuidado, que a gente vai ver isso bastante por aqui, tá? Que são algumas coisinhas que acontecem aí das pessoas que saem tão somente decorando, né? Apareceu um adjetivo ligado ali ao meu sujeito, então aquilo é predicativo, consequentemente o meu verbo é um verbo de ligação. Não, toma cuidado que nós podemos ter ali sim, tá? Uma circunstância tão somente atribuída àquele verbo, e aquele verbo é um verbo intransitivo e não um verbo de ligação, tá? Toma muito cuidado com isso. Bom, outros conceitos que nós precisamos para encerrar essa primeira parte aqui, pessoal, são os conceitos que nós chamamos ali de actantes e circunstantes. Actantes e circunstantes. Actantes e circunstantes, Marx, pelo amor de Deus, nunca vi numa prova perguntarem isso. Tudo bem, concordo contigo, mas isso aqui vai te ajudar, de novo. Qual é a minha intenção? A minha intenção é que tu entendas tudo na língua portuguesa, que tu não saias decorando. O que são actantes, o que são circunstantes? Isso aqui vai te ajudar na predicação verbal, tá? Actantes são aqueles elementos que atuam, ó, por isso que são actantes, eles vão atuar na nossa relação verbal. Então são elementos indispensáveis, são elementos que sem eles, olha, não vai existir ação. Por isso que a gente chama de actante, Marx. Isso, por isso que a gente chama de actante. Então, actantes são aqueles elementos que são essenciais, que são indispensáveis. Sem eles, não tem a nossa oração. Agora, todavia, circunstantes, como o próprio nome já diz, ele vai indicar tão somente uma circunstância. E aí pensa um pouquinho, quais eram os elementos, quais eram as palavras que indicavam circunstância, de modo, lugar, tempo, causa, condição, etc. Muito bem, os advérbios, pessoal, advérbios ou as locuções adverbiais. Então aqui vai aparecer essa figura, tá? Dos advérbios ou das locuções adverbiais. Então, deixa eu sair aqui para o ladinho. O que são actantes? Actantes são os elementos que atuam, tá? São os elementos que atuam, deixa eu até colocar a observação, ó, atuam na nossa oração, que são indispensáveis. Ou seja, eu preciso deles, do contrário nós não vamos ter a oração. Ups, não precisa quebrar, Marx. Pois é,
Vamos editar? Não, não precisa, segue a vida, vamos lá. O Pederneiras daqui, vamos editar depois. Não, não precisa, pessoal, caiu a caneta, faz parte, olha só. Então, actantes são elementos que atuam, tá, dentro da nossa oração, são elementos indispensáveis. Agora, os circunstantes, não. Os circunstantes, eles vão trazer tão somente uma circunstância de modo, de lugar, de tempo, de causa, grau, intensidade, e assim vai. Percebam, gente, quando eu pego um verbo como o verbo cortar, vamos lá. Para existir uma relação aqui no verbo cortar, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter alguém praticando a ação de cortar. E eu preciso também do quê? Do elemento que foi cortado. Aí é que tá, né? Tá? Então, por exemplo, eu chego a Jennifer, esquece a música, mas enfim, a Jennifer, ela cortou, muito bem. Então a Jennifer, ela praticou a ação, ela é um actante, tá? Por quê? Porque ela atua justamente na relação verbal, tá? Mas ela cortou o quê? Ela cortou o papel. Então percebe, ó, o papel também é um elemento indispensável. Porque se eu chego para ti e falo tão somente, a Jennifer cortou, que legal, né? Não faz sentido. Então percebe, eu preciso da Jennifer e eu preciso do papel. Então esses elementos, que são elementos indispensáveis que atuam na relação verbal, nós chamamos de actantes. Tranquilo até aqui? Muito bem. Tá, mas olha só. Da mesma forma que eu tenho os actantes, ou seja, aqueles elementos indispensáveis sem os quais a nossa relação oracional não existirá, eu posso trazer uma circunstância também para aquilo. Uma circunstância de modo, uma circunstância de lugar, uma circunstância de tempo. E é justamente a essas estruturas, a esses elementos, que nós damos o nome de circunstantes. Por exemplo, olha só, vamos seguir a frase. A Jennifer, ela cortou o papel. Tá, mas por que razão? Por que motivo? Por que causa ela cortou o papel? Por ciúmes. Tá ali. Vamos imaginar o papel do divórcio, o documento de divórcio. Vai se separar do Brad, tá? Jennifer Aniston. Aí ela lá de raiva pega e não, cortou. Por quê? Descobriu que o Brad estava com outro. Né? Novidade. Mas enfim, né? Eu falei para ela, Jennifer, me escuta. Mas tudo bem, né? Foi, cortou. Por que ela cortou? Por ciúmes, tá? Causa. Circunstância de causa. Com o que ela cortou? Com a faca. Instrumento. Tá? Quando que ela cortou? Após a janta. Após a janta. Estavam jantando no restaurante, o Brad, tem que te falar uma coisa, o que? Tá aqui o documento, vamos nos separar. Tá? Ela vai lá, corta. Quando? Após a janta. Por quê? Por ciúmes. Tá? Ou daqui a pouco pegou, saiu do restaurante, foi lá na rua, quer ver? Cortou o documento. Onde? Lá na rua. Circunstância de lugar. Olha que legal, pessoal. Tá? E como que ela estava? Mas estava numa fera só. Então ela cortou como? Ferozmente. Modo. Então tudo isso aqui é circunstância. Mas olha que legal. Se eu tirasse essas estruturas, a frase teria sentido? Mas com certeza. Por quê, pessoal? Porque eu já tenho ali os actantes, que eles sim são os elementos indispensáveis. Agora, tenta tirar aqui, ó, o papel, ou tenta tirar a Jennifer. Tá? Tirou a Jennifer. Cortou o papel por ciúmes. Legal, sim, mas quem é que cortou o papel por ciúmes? Né? Tá? Ou agora, tira o papel. Jennifer cortou por ciúmes? Sim, cortou por ciúmes. Legal, mas cortou o quê? A mesma relação você pode fazer com o verbo matar. Convenhamos. Para o verbo matar existir, eu preciso de quê? De alguém que mate e de alguém que é morto, né? Não matado, pelo amor de Deus, né? Alguém que é morto. Então eu preciso desses dois elementos. Eles seriam os actantes. Tá? Então o bandido matou o policial, infelizmente. Ó, o bandido, actante, policial, actante. Infelizmente, circunstante. Tranquilo, pessoal? Fechou? Então, toma cuidado que esses conceitos são bem legais, bem interessantes e eles vão te trazer uma relação que de repente até hoje tu trazia tão somente a partir da decoreba, tá? E agora tu vais entender, né, os padrões frasais que nós chamamos, né? Os padrões frasais da língua portuguesa, tu vai entender que eles estão relacionados diretamente a essa parte de actante e circunstante, beleza? Mais uma vez eu saio aqui pro lado para que tu possas copiar ou dar um pause aí no vídeo e copie tudo bonitinho, fechou? Muito bem. Bom, pessoal, seguindo então, olha só, falamos de actantes e circunstantes. Então lembra, actantes são aqueles elementos indispensáveis que atuam, fazem parte ali da nossa ação. Já os circunstantes vão trazer tão somente uma ideia de circunstância, de modo, lugar, tempo, causa, grau, intensidade e assim vai.
Vamos de uma maneira bem breve, o que eu quero analisar aqui com vocês? Vamos pegar alguns exemplos e eu quero que vocês me digam se os elementos são actantes ou circunstantes. Então vamos lá, olha só. Aquele homem morreu de câncer em casa após o jantar. Tá? Então eu tenho aqui o morrer, né? Vamos lá, tá? Então alguém tem que ter morrido aqui, né, pessoal? Sim ou não? Sim, que é justamente aquele homem. Então percebe que aquele homem aqui é um actante. Muito bem. Eu preciso dele, porque eu não poderia tão somente falar morreu de câncer, né? Por quê? Porque eu não saberia quem, né? Então alguém tem que ter praticado a ação aqui de morrer. E foi justamente aquele homem. Então aqui nós temos um actante. Tá, mas o de câncer, ele indica o quê? Ele indica uma circunstância, né? Qual foi a causa da morte? Ah, ele morreu de câncer. Onde que ele morreu? Ah, ele morreu em casa, tá? Quando que ele morreu? Após o jantar. Então percebam, pessoal, que aqui eu tenho as circunstâncias. Então, na verdade, eu tenho aqui circunstantes. Muito bem, tudo isso aqui é circunstante, ó, de câncer, em casa, após o jantar, né? São expressões que vão me trazer uma ideia de circunstância, a causa da morte, quando que ele morreu, por que que ele morreu. Mas o actante, aquele que atua, aquele que pratica, é justamente aquele homem. Então aqui nós temos tão somente um actante. Tá, Marcos, por que que isso é importante? Porque quando eu tiver tão somente um actante, eu estou diante justamente daquele padrão frasal, que é o sujeito mais o verbo intransitivo. Tá aqui. Eu tenho sujeito mais o verbo intransitivo, pessoal, tá? Justamente quando eu tenho tão somente um actante, que é o meu sujeito. Legal, né? Aí olha só, a gente segue. No segundo caso, nós temos assim, ó, as filhas entregaram o presente ao pai dentro do escritório. Então, quem é que entregou o presente? Tá, as filhas. Então, elas praticaram a ação, beleza. Eu não poderia falar tão somente entregaram sem um contexto, né? Então, tá aqui, ó, actante. Beleza. Entregaram o quê? Ah, entregaram o presente. Beleza. Porque se eu falasse tão somente entregaram ao pai, sim, não faria sentido, né? Então esse elemento é um elemento indispensável, ele também é um actante. Ah, legal. As filhas entregaram o presente dentro do escritório. Sim, legal, mas elas entregaram a quem o presente, pessoal? Ah, ao pai. Então ao pai também é um actante. Tá percebendo? Olha que legal. Eu tenho aqui 3 actantes, porque são as expressões indispensáveis para a compreensão. Tanto é que eu poderia parar tão somente aqui, né? Ó, as filhas entregaram o presente ao pai, ponto final. Não, mas eu quero te trazer uma ideia de lugar. Tá, tudo bem, onde que elas entregaram? Ah, dentro do escritório. Legal, bacana. Então isso aqui me traz uma circunstância de lugar. Isso aqui é um circunstante que eu poderia tirar sem problema algum, mas não, quis trazer uma ideia de circunstância, a circunstância de lugar, né? O lugar onde tal coisa foi entregue, no caso aqui o presente ao pai. Então eu tenho 3 actantes. Legal, né, pessoal? Pois é, quando eu tenho 3 actantes, eu tenho isso aqui, ó, eu tenho um sujeito mais um VT-DI, um verbo transitivo direto e indireto. E aí, consequentemente, eu vou ter o objeto direto e o objeto indireto também, tá? Mas no primeiro momento eu quero que tu lembres disso aqui, ó. Se eu tenho 3 actantes, tá? Eu vou ter um sujeito mais um verbo transitivo direto e indireto. Legal, né? Bacana. Seguimos, olha só. Agora, o torcedor ligou o rádio rapidamente. Olha que bacana, né? O torcedor ligou o rádio rapidamente. Ah, percebam, pessoal, aqui a gente pode fazer ainda um outro resumo, né? No primeiro caso, eu tenho então somente um actante. Um actante. No segundo caso, eu tenho 3 actantes. Ó, então, quando eu tenho 3 actantes, eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto. Tá? Por que que eu fiz esse destaque? Porque olha que legal agora. O torcedor ligou o rádio rapidamente. Tu vais perceber que o torcedor é um termo aqui essencial, ele é indispensável, porque eu não poderia falar tão somente ligou o rádio rapidamente, sem um contexto prévio, né? Tá? Então, o torcedor aqui é o meu actante. E ele ligou. Se eu falasse tão somente o torcedor ligou rapidamente. Sim, mas ligou o quê? Ah, o rádio. Então percebe que o rádio também é indispensável. Eu poderia tirar o rapidamente, mas o rádio não. Então o rádio também é um actante.
Agora, o rapidamente seria tão somente um circunstante, né? Circunstante. Por que ele é um circunstante? Porque ele indica tão somente uma circunstância. No caso aqui, uma circunstância de modo, tá? Então, o torcedor ligou o rádio rapidamente. Muito bem. Então, percebam que agora, olha que legal, eu tenho dois actantes. Tá, Marx? E aí, quando eu tenho dois actantes? Bom, aí depende, porque ele pode ser isso aqui, ó, sujeito mais VTD, mas ele também poderia ser sujeito mais VTI, tá? O fato é que quando eu tenho dois actantes, ou vai ser VTD ou vai ser VTI. Se você lembra disso, ele é VTD porque o nosso complemento aqui não é introduzido por preposição. Mas não te preocupa com isso agora, que daqui a pouco nós vamos falar justamente dos verbos transitivos diretos, indiretos, etc. O que eu quero é que tu lembre desse esqueminha, justamente para quando a gente chegar agora na parte do VTD, VTI, VI, etc., tu lembre desse esquema. Ah, quando ele é VTD eu tenho dois actantes, né? Quando ele é VTDI nós temos três actantes. Quando ele for VTI, nós também teremos dois actantes, pessoal. Olha que legal. Tá? Eu tenho dois actantes quando ele é VTI. Quer ver? Olha só. Eles gostavam daquele jogador. Eles é o nosso actante, o nosso sujeito, sempre um actante. Tá? Gostavam. Se eu falasse tão somente eles gostavam, faz sentido? Não, né? Então eu preciso, ó, daquele ator. Daquele ator também é um actante. Então percebe, se eu tenho dois actantes, isso aqui vai ser um sujeito, ou mais VTD, ou mais VTI. No caso, ele é VTI. Se você já estudou em algum momento essa parte, você vai lembrar que ele é um verbo transitivo indireto, porque agora o nosso complemento é introduzido por uma preposição. Mas, Marx, eu decorei as preposições a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, tá? Calma, olha só, tem preposição aqui. É o dezinho. Lembra que daquele é de mais aquele. Então tem a preposição. E se tem a preposição, eu tenho um complemento preposicionado. Por isso que ele é VTI. Então, não esquece, olha só. Se eu tiver um actante, VI, verbo intransitivo. Se eu tiver três, verbo transitivo direto e indireto. Dois, pode ser VTD ou VTI. Vai depender do nosso complemento. Fechou? E aí não podia faltar ele, né, pessoal? O nosso querido verbo de ligação. Então não esquece que o verbo de ligação, para ele ser classificado como verbo de ligação, ele tem que estar unindo um predicativo ao seu sujeito, um predicativo ao seu objeto, né? Então o verbo de ligação por essência é o verbo ser, verbo de ligação por essência, tá, pessoal? Mas, né, não esqueça que nós temos ali outros verbos de ligação que partem justamente daquele valor do ser, como nós conversamos no primeiro vídeo. Então, ó, e eles também são chamados de verbos relacionais, porque eles têm essa função, ó, eles vão relacionar o nosso sujeito, o termo, ao seu atributo, que é a sua característica, tá? Então, não esqueçam, ó, o verbo de ligação, ele pode trazer vários aspectos, dentre eles, um aspecto de duração, ou seja, um aspecto durativo. Se o estado ele é transitório ou ainda se aquele estado é permanente, vai depender do verbo de ligação. Então, por exemplo, ó, os alunos continuavam impacientes, tá? Percebe que o impacientes é um atributo dos nossos alunos, portanto, aqui o continuavam é um verbo de ligação. Muito bem. Percebam que aqui, aliás, anota aí, tá? Aqui ele traz um aspecto que nós chamamos de permansivo. O que é aspecto permansivo, Marx? É de permanência, tá? Então, que iniciou num determinado momento e que segue, e que continua. A gente chama de permansivo, tá? Aspecto permansivo. O professor estava nervoso, olha aqui, ó, o estava, né, ligando o nervoso, que é o nosso atributo, ao nosso sujeito, que é o professor. E por último, né, pessoal, nós temos aqui, ó, o homem é meu pai é um atributo daquele homem, também está aqui o nosso verbo de ligação, tá? Vou sair mais uma vez para que tu possas copiar o nosso quadro. Fechou? Não esquece, tá, pessoal? Essas definições, por mais básicas que elas possam parecer, elas são de extrema importância, tá? Depois a gente vai trabalhar com isso aqui também mais na prática, vamos ver outros verbos, outros exemplos, tá? Tem muita coisa aí pela frente, mas tudo começa aqui. Fechou? Então tá, te vejo nas próximas aulas. Até mais, tchau, tchau.